Caríssimas e caríssimos colegas, como sabemos, o mês de novembro é o mês da consciência negra, celebrado especificamente no dia 20 desse mês. 20 de novembro foi escolhido por ser a data da morte de Zumbi dos Palmares, o líder de um dos maiores quilombos do país, que em 1695 foi assassinado pelas forças oficiais. Ao lado de Dandara dos Palmares, Teresa de Benguela, João Cândido Felisberto, o Almirante Negro, lindamente imortalizado na canção Mestre Sala dos Mares, de Aldir Blanc e João Bosco, Marielle Franco e tantas outras pessoas, Zumbi tornou-se um dos maiores símbolos da luta e resistência contra a escravidão e a discriminação do povo negro. E o que significa consciência negra? Significa, em primeiro lugar, reconhecer o processo secular de dominação a que foi submetido o povo negro, trazido à força para o Brasil, sequestrado de sua terra de origem, arrancado de suas raízes. Em segundo lugar, significa valorizar sua luta, sua cultura e a riqueza da sua contribuição para a formação da identidade do nosso povo e do nosso país. Significa ainda assumir o compromisso com a superação de todas as formas de discriminação que ainda pesam sobre o povo negro, em especial o racismo. Sabemos que a abolição da escravatura não assegurou aos negros o acesso à terra, ao trabalho, à educação, aos direitos sociais e econômicos. Pelo contrário, os escravos libertos foram abandonados à própria sorte, vítimas do racismo estrutural que perdura ainda hoje. Prova disso é que pretos e pardos, embora constituam mais da metade da população brasileira, têm os piores indicadores de renda, moradia, escolaridade e serviços. Também são eles as vítimas preferenciais da violência do Estado e dos homicídios, sobretudo jovens. E ainda são a maioria da população encarcerada do país. Dos 10 milhões de jovens brasileiros entre 14 e 29 anos de idade que deixaram de frequentar a escola e, portanto, não completaram a educação básica, 71,7% são pretos e pardos. Esses poucos dados demonstram a persistência do racismo em nossa sociedade e seu caráter estrutural. Mas ele não é apenas estrutural, é também cultural e difuso na sociedade, muitas vezes funcionando como racionalização para o extravasamento da intolerância, da agressividade e da crueldade contra o diferente. O psicanalista americano Vaughn Gay, no artigo Proprietários de Escravos Americanos, Atrocidades e Negação, publicado na revista Psychoanalysis Today, relata um julgamento ocorrido em 1829 na Carolina do Norte de um senhor chamado John Mann, que havia agredido e atirado em uma escrava de nome Lídia, que ele alugara de um outro proprietário. Esse senhor foi condenado em primeira instância porque ele não era o proprietário da escrava e, por isso, não teria o direito de espancá-la. Na apelação, porém, o juiz interpretou diferente. Considerou que se um proprietário não pode responder criminalmente por agredir um escravo, um arrendatário também não poderia, porque teria os mesmos direitos do proprietário. Portanto, se a qualquer dono de escravo era permitido infligir sofrimento a uma pessoa escravizada, a Mann também deveria ser. Na ocasião, o juiz justificou sua sentença nos seguintes termos: o poder do Senhor deve ser absoluto para tornar perfeita a submissão do escravo. Não podemos permitir que o direito do Senhor seja levado à discussão nos tribunais de justiça. O escravo, para permanecer escravo, deve ser convencido de que não se pode questionar a autoridade do Senhor, de que o poder do proprietário não pode, em nenhuma instância, ser usurpado, e de que esse poder é conferido pelo menos pelas leis do homem, se não pela lei de Deus. Mentalidades como a desse juiz, que procuram naturalizar, ou pior, divinizar a escravidão e o racismo, perduram até hoje, impregnadas tanto nas diversas instâncias da sociedade civil, quanto nos recônditos das mentes e dos corações de muita gente, em alguns casos aparecendo de modo mais explícito e desavergonhado,
e em outros expressando-se de forma inconsciente, nos silêncios, nas omissões e em certo negacionismo que, na prática, alimenta e perpetua o racismo. Para desimpregnar a sociedade dessa mentalidade, é preciso um forte e contínuo trabalho educativo. É essencial, por exemplo, garantir o efetivo cumprimento da Lei 11.645 de 2008, que torna obrigatórios o ensino da história e cultura afro-brasileira indígena em todas as escolas do país. Sem um trabalho educativo de massa, não será possível vencer o desafio da superação do racismo. É preciso também fortalecer a luta pela implantação e pela ampliação de ações afirmativas que venham a promover algum grau de reparação histórica ao povo negro. E a FE está profundamente comprometida com essa causa, tanto no âmbito da universidade, ajudando na construção e na aprovação dessas políticas, quanto internamente. Assim como faz a Unicamp, também na FE temos cotas étnico-raciais no vestibular e desde 2016 instituímos esse sistema no processo seletivo da pós-graduação, do qual 35% das vagas são reservadas a candidatos autodeclarados negros, pretos ou pardos. Além disso, a FE criou a disciplina EP 915, Histórias e Culturas Afro-Brasileiras e Africanas, que a partir de 2022 passará a ser obrigatória no curso de pedagogia. O objetivo é sensibilizar e preparar os futuros professores para atuar na formação de uma consciência crítica comprometida com o combate ao racismo e com a defesa dos direitos humanos. Ainda há muito o que fazer, aprender e ensinar para que tenhamos uma sociedade livre de toda forma de discriminação e, sobretudo, do racismo. O caminho até lá passa necessariamente por um trabalho educativo em sentido amplo, que seja, para nós, um compromisso permanente, tanto no exercício da nossa profissão de educadoras e educadores, quanto nas vivências de nossas relações cotidianas. Com alegria, então, compartilharemos agora algumas das ações da FE que evidenciam esse compromisso com a educação para as relações étnico-raciais e também como forma de convite para que todos se engajem nessa tarefa educativa. Muito obrigado e um forte abraço. Num país como o Brasil, com o histórico escravocrata que possuímos, de tantas desigualdades, as políticas de ações afirmativas têm um papel de reparação e de construção de uma sociedade mais justa e democrática. Na Faculdade de Educação, acho importante salientar que a presença dos estudantes negras e negros ingressantes por cotas tem trazido não só para a sua história de vida pessoal um papel importante, mas para o próprio campo do conhecimento. A presença desses estudantes tem muitas vezes nos instigado a nos questionar sobre aspectos que passavam despercebidos, tem provocado os docentes da Faculdade de Educação com novos temas de pesquisa, tem nos provocado a repensar nossas bibliografias, pensar as disciplinas, os conteúdos, os textos que fundamentam a bibliografia. Então, a presença das políticas de ações afirmativas que a faculdade tem desenvolvido, elas têm contribuído significativamente para o avanço do campo educacional numa perspectiva antirracista e mais democrática. Semana da Consciência Negra, resistência e luta. É bom lembrar também das nossas conquistas. Mais recentemente, aqui aprovamos na Unicamp uma política de cotas que tornou a universidade mais plural, com a participação de negros e indígenas na nossa comunidade, e isso é extremamente importante. É importante destacar também que a Faculdade de Educação e sua comunidade contribuíram bastante para a aprovação dessa conquista. Nós, recentemente, também aprovamos a cota para trabalhadores. Os trabalhadores da Unicamp, em especial os trabalhadores negros, sempre foram parte importante da construção e da constituição dessa universidade. Estão diminuindo. Então, precisa ter uma política que preserve também a participação dos trabalhadores negros na universidade, e essa política foi aprovada, mas precisa dar visibilidade para os trabalhadores, precisa fazer essa política acontecer, precisa mostrar
os postos de trabalho que estão sendo ocupados por negros na universidade. É preciso avançar na política de inclusão, é preciso avançar na democracia, e se a universidade faz isso aqui, isso contribui também para que a gente possa avançar na democracia no nosso país. Eu sou a Manu, eu faço parte do coletivo Arvoreiro Negro e eu vim falar sobre a importância das cotas raciais na Faculdade de Educação. Bom, as cotas foram um caminho traçado, escolhidos como ações afirmativas na tentativa de pagamento da dívida histórica com a população negra. Elas são importantes porque elas trazem um novo. Elas fazem parte de um projeto de pluralização da universidade e democratização da educação. Porque elas trazem novos rostos, novas pessoas, novas rotinas, novas culturas, novas referências, novas bibliografias. Ela literalmente faz parte de um projeto na construção da nova universidade, tirar as vendas do eurocentrismo e construir um novo com um novo. Elas também abrem portas para quem não teve o acesso na universidade em razão ao atraso de mais de 300 anos com a escravidão. É trazer a população negra e tentar igualar em números o mesmo tanto de pessoas negras dentro de uma universidade de pessoas brancas. Essa é a importância das cotas raciais na Faculdade de Educação. Eu sou Ângela Soligo, docente aposentada colaboradora da Faculdade de Educação da Unicamp, pesquisadora de relações raciais e de ações afirmativas. A FE tem se comprometido com as ações afirmativas por meio de conteúdos, disciplinas, projetos de pesquisa e extensão e das cotas na pós-graduação. E por que isso é importante? A escola é um espaço da aprendizagem, mas também da vivência do racismo e das discriminações para muitas crianças e jovens. A professora e o professor são centrais no combate ao racismo e às discriminações e na promoção de uma educação antirracista. E quem forma os professores? A Faculdade de Educação. É, portanto, nosso compromisso, nossa responsabilidade formar docentes em uma perspectiva antirracista, que sejam também comprometidas e comprometidos com a promoção de uma escola antirracista, de uma educação antirracista, que seja verdadeiramente democrática, equânime e justa. Me chamo Juliana, sou doutoranda da Faculdade de Educação da Unicamp, vice-diretora de escola na Educação Básica Pública e faço parte da PGFI. Neste mês de novembro, devido ao Dia da Consciência Negra, construímos múltiplos e diversos espaços de diálogo sobre ser negro e negra no Brasil. No contexto da Unicamp e da Faculdade de Educação, nós destacamos que em 2021, o PPGFE da Unicamp realiza o seu 4º processo seletivo com cotas étnico-raciais, produto de debates e reflexões, de ocupação e greve estudantil. As cotas representam a luta por maior acesso e permanência do povo negro na universidade, a vontade de enegrecer os espaços de produção e circulação do pensamento científico e de criar oportunidades de mobilidade social, compreendendo que diferentes mecanismos de marginalização racial ainda operam na produção de mestres e doutores na área de educação no Brasil. Mas, além de comemorar a vitória das cotas, o momento atual da implementação da política pede que a gente olhe de modo crítico para os resultados que temos obtido, já que até o momento, em nenhum ano, tivemos todas as vagas de cotas preenchidas por estudantes negros, negras e negres. E, novamente, precisamos parar para refletir sobre o que há de racial no processo de seleção das pós-graduações, já que estes ainda resultam na exclusão do povo negro da universidade pública. Questionamos como o racismo opera como modo legítimo de estrutura de seleção e qual o compromisso que a Faculdade de Educação possui com a erradicação do racismo e das desigualdades raciais que operam sobre o acesso à educação. Deste modo, nós da APGFE convidamos todas, todos e todes a participarem das atividades científicas, políticas e culturais promovidas pela FE e pela Faculdade de Educação para o mês da Consciência Negra. Terminamos convocando a comunidade da Unicamp para participar das manifestações Fora Bolsonaro Racista, que ocorrerá no centro de Campinas no dia 20 de novembro.
Olá, meu nome é Luciana Gonzaga e presido a Comissão Assessora de Diversidade Étnico-Racial, a CADER, que tem, dentre suas atribuições, propor, implementar e monitorar políticas e ações que contribuam para a valorização da diversidade étnico-racial na instituição, discutir as políticas de cotas étnico-raciais e a permanência estudantil. As políticas de ações afirmativas representam um marco que constitucionaliza o direito à educação. Eu cumprimento e parabenizo a Faculdade de Educação e seu compromisso com as políticas de inclusão, e que essa ação suscite a reflexão das demais unidades da Unicamp a olharem com o cuidado apropriado a necessidade urgente de reparação histórica da população excluída do processo educacional, a reparação aos povos negros. Que a continuidade das ações afirmativas seja assegurada integralmente, contemplando a diversidade em nossa instituição. Cotas sim. Olá, me chamo Lázaro de Souza e estou mestrando na Faculdade de Educação da Unicamp, no grupo de pesquisa DIS, Diferenças e Subjetividades. Defendo a política de cotas e defendo que a FE se comprometa com esta política, visto que estamos vivendo em um país estruturalmente racista, onde suas bases limitou o acesso do povo preto à educação superior. Ela se faz necessária com o princípio da equidade, assim como uma forma de reparação histórica para a emancipação do povo preto. Emancipação é essa que se torna benéfico para toda a sociedade. Novembro, mês da consciência negra, semana da consciência negra, dia da consciência negra. O que é isso? 20 de novembro foi a data escolhida por representar a morte de um dos maiores lutadores em prol da raça negra no Brasil. Pouco sabe da sua história, mas ela é marcada por lutas incessantes que ocorrem até os dias atuais. Muitos dizem serem mimimi, vitimismo, que não existe racismo, mas onde e como estão os negros e negras na universidade? Trabalho aqui há mais de 3 décadas e dificilmente encontro um negro ou uma negra em um cargo ou função ou atividade gerencial de destaque. Sempre estão lavando, cozinhando, limpando, carregando, servindo. Quando exercem suas atividades, sejam elas gerenciais ou não, as cobranças e exigências são infinitamente maiores se comparadas aos funcionários e funcionárias não negros e negras, sendo sempre obrigados a comprovar cada vez mais e mais a sua capacidade e competência, independente da sua formação. Muitas vezes sucumbem ao sistema, que para conseguir manter sua saúde física e mental preservada, são obrigados a fazer. A luta é árdua e intensa, mas não devemos desistir nunca. Isso em prol de muitos que virão depois, para que encontrem uma universidade mais justa e igualitária, independente da cor da sua pele. Oi, gente, eu sou a Stephanie, eu sou estudante de Pedagogia da Unicamp e eu construo o Centro Acadêmico de Pedagogia Marielle Franco e somos no Arvoredo Negro, que é o coletivo negro da Faculdade de Educação. Eu estou aqui para falar para vocês da importância da política de cotas dentro da instituição. Para além de ser um resgate histórico, de dívida mesmo que a sociedade tem para com o povo negro, para tentar mitigar a diferença de mais de 300 anos de barbárie, de tortura, de escravidão que os meus ancestrais passaram e que ainda pesa sobre os meus ombros, para além desse resgate histórico, eu tenho para falar para vocês da importância que é a dicotomia de pensamento, de forma, de conteúdo dentro da sala de aula. É muito enriquecedor, porque conseguimos trazer outras visões de mundo, outras demandas, outras problemáticas e também outras soluções, outras alegrias. É uma riqueza de ideias que agrega muito dentro do debate, principalmente no campo da educação. É isso, muito obrigada. Sou Simone, da Biblioteca da Faculdade de Educação da Unicamp. Considero importante apoiar e se comprometer com as políticas de ações afirmativas, porque são excelentes instrumentos de inclusão econômica e social e porque contribuem para o combate da discriminação racial e para a igualdade entre pessoas em uma sociedade, sobretudo na esfera educacional. Realizei uma pesquisa no repositório institucional digital da Unicamp para conhecer a produção científica da Faculdade de Educação nos níveis da graduação, mestrado e doutorado, no período de 2015 a 2021, nos seguintes termos: racismo, discriminação racial, relações raciais, africanidades e consciência negra.
Essa pesquisa recuperou como resultado 53 trabalhos realizados na Faculdade de Educação, na graduação e na pós-graduação. Fiz também uma pesquisa nas coleções da nossa biblioteca para conhecer livros publicados por autores negros e por autoras negras. Identifiquei várias publicações. Destaco os seguintes autores e as seguintes autoras: Machado de Assis, Lima Barreto, Cruz e Souza, Carolina Maria de Jesus, Milton Nascimento, Joel Rufino dos Santos, Kilsan de Oliveira, Mado Costa, Neuza Batista. Olá a todos, todas, todes. Meu nome é Débora Cristina Jeffrey, sou professora livre docente da Faculdade de Educação e integro o Departamento de Políticas, Administração e Sistemas Educacionais. Deixar meu depoimento aqui é extremamente importante, né, e é uma grande responsabilidade, considerando, né, toda a minha vivência e inserção na Faculdade de Educação, desde o ano de 1995, como estudante do curso de Pedagogia, seguido do mestrado e também sempre relacionado, e o retorno à Faculdade de Educação em 2009. E vejo com grande alegria e extrema importância, né, a Faculdade de Educação, neste momento, parar para compreender essa dinâmica e apoiar também as políticas de ações afirmativas, propriamente ou particularmente na Faculdade de Educação, mas também na Unicamp. Por quê? Porque a Faculdade de Educação ela tem um papel extremamente importante no processo formativo. Ela é a faculdade que congrega mais de 23 cursos, né, que semanalmente passam pela Faculdade de Educação, né, antes da pandemia, mais de 2.000 pessoas em processos formativos na graduação e na pós-graduação, e porque, né, nós atuamos e temos um projeto pedagógico, tanto do curso de pedagogia como também das licenciaturas, com essa preocupação com a formação humana e com uma formação crítica. Então, isso nos confere também a responsabilidade, essa atribuição da Faculdade de Educação, docentes, servidores, estudantes da graduação, da pós-graduação, a comunidade da FE como um todo, a zelar pelas políticas de ações afirmativas e, ao mesmo tempo, garantir a representatividade da população, tanto negra, da população indígena, da comunidade LGBTQ, da população refugiada e de todos e todas aqueles e aquelas que se encontram em processos formativos. Acho que é importante destacar que a FE, ela ganha, né, quando a comissão de graduação, o período que tanto eu e professora Ana Elisa Spallonzi Queiroz, né, éramos coordenadoras do curso de pedagogia e conseguimos, né, trazer este debate e esta agenda com a aprovação e a obrigatoriedade, portanto, das disciplinas EP 812, que hoje, né, se constitui Seminário de Pesquisa em História da África, e EP 813, Seminário de Pesquisa em História Indígena. Que este protagonismo da Faculdade de Educação, que este apoio, né, da Faculdade de Educação e este comprometimento da Faculdade de Educação com as políticas de ações afirmativas venha a crescer e se multiplicar e somar junto a toda a luta, né, do movimento negro, do movimento estudantil, dos coletivos negros já existentes na Unicamp, da Associação Brasileira dos Pesquisadores Negros e Negras, e de tantas outras organizações, né, do coletivo de intelectuais negros e negras e tantos outros coletivos que são expressivos nas universidades, e deste modo possa contribuir, né, para o alcance daquilo que o Estatuto da Igualdade Racial preza, que é a garantia de direitos e efetividade para a população negra, e o que se preza, né, garantizar ou promover a igualdade racial no país. Bem, falar da Faculdade de Educação é falar de um lugar onde já fui aluna, é falar de colegas solidários, colegas que nos acolhem, é falar de acolhimento, é falar de um lugar onde as condições
para o ensino, para o estudo, para o desenvolvimento das pessoas, está sempre presente, está sempre colocado. Minha saudação, meu abraço a todos vocês que têm esse trabalho tão comprometido na Faculdade de Educação, principalmente com as pessoas negras, com o povo negro. Meu abraço.